Graça e paz da parte de Deus. Estamos de volta para estudarmos a palavra de Deus e permitirmos que a mesma se explique, né? A Bíblia explica a Bíblia. Então, sem demoras, nós vamos abrir aqui, né? Já está aberta a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, que diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Se você quiser entender, marca. Tudo bem. Sinal na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu já postei em vídeos anteriores o estudo sobre o número 666. Você acessa Missionário Washington Luiz, Estudos Bíblicos, e lá vai estar vários vídeos falando do 666, baseado em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, o número do seu nome. Então nós vamos ver hoje o sinal da besta. Para nós sabermos que sinal é esse, nós temos que ver na Bíblia o sinal de Deus. Então, se Deus tem um sinal, a besta tem um sinal. Então, descobrindo na Bíblia o sinal de Deus, qual é o sinal de Deus na Bíblia, nós vamos automaticamente entendermos, compreendermos e sabermos que a besta também tem um sinal que seria algo oposto ao sinal de Deus. Então a gente vai aqui para Apocalipse capítulo 9, a Bíblia, explicando a Bíblia. Versículo 4, Apocalipse capítulo 9, versículo 4 diz assim, a mesma linguagem: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Não é que esse sinal vai ser literal, um sinal físico literal na testa, quer dizer na mente, porque é na mente, na memória que nós guardamos tanto as coisas boas como as coisas más. Mas se nós formos escolher guardar na nossa mente, nós temos que escolher guardar as coisas boas, as que passaram e aquelas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então a mente quer dizer no nosso coração, no nosso interior, na nossa memória, guardar, não é um sinal literal. Então os homens aqui, se eles não tiverem o sinal na testa, eles sofrerão o dano. Mas aqui diz, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então nós temos que ter na nossa mente, no nosso interior, o sinal de Deus. Então Deus tem um sinal que vai ser colocado, vai ser posto na mente, no interior, na memória do povo de Deus. A gente vem aqui, retrocede um pouco, Apocalipse capítulo 7. Então, sinal, selo é a mesma coisa, são nomes diferentes, mas que apontam para o mesmo significado. No capítulo 7 de Apocalipse diz assim, ó: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o sinal do Deus vivo, ou o selo do Deus vivo. E esse anjo clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. A mesma linguagem do capítulo 9. O que esse anjo que tinha o sinal do Deus vivo, ou o selo do Deus vivo, ele bradou para os outros anjos? O verso 3: Não danifiqueis a terra, ó como é a mesma linguagem, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, ó, sinal assinalado, na testa, ó, a mesma linguagem, os servos do nosso Deus. Só que aqui, tanto no capítulo 9 como no capítulo 7, não disse que sinal é esse. Só disse que Deus colocará na memória, na mente, no interior do homem, um sinal que os separaria como os seus e os impediria de ser o quê? Destruídos no dia de Deus. Então nós temos que ter esse sinal. Só que a Bíblia, um texto vai explicando outro texto. A gente vem aqui para Ezequiel, capítulo 9, Ezequiel, né? A Bíblia explica a Bíblia. Ezequiel capítulo 9, a Bíblia explicando a Bíblia, diz assim, a partir do verso, é a mesma linguagem, é o mesmo assunto, Bíblia explicando a Bíblia. E disse-lhe o Senhor, capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, com um selo, com um sinete, eu não sei qual é
a versão da sua Bíblia, mas não tem nenhuma importância. As testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações, todos os erros e pecados que se cometem no meio dela. O verso 5 do capítulo 9 de Ezequiel. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai a velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los, até destruí-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Até aqui, os textos são correlatos, são harmônicos entre si no assunto. Eu li Apocalipse 7, Apocalipse 9 e agora Ezequiel capítulo 9. Mas a Bíblia vai explicando e abrindo o entendimento para sabermos que sinal é esse. Então nós vamos ler mais dois textos que vai nos dizer que sinal que vai ser posto na mente, no interior, no coração, na vida daqueles que serão o quê? Separados para Deus, para não serem destruídos, exterminados. Aqui em Ezequiel capítulo 20, o verso 12, depois vou pular para o verso 20, vai dizer que sinal é esse. E também lhes dei os meus sábados, um dia da semana, o sábado é o sétimo dia, para que servissem de sinal. Olha só, irmão, não sou eu que estou dizendo, na Bíblia. Entre mim e eles, entre Deus e o seu povo, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora eu vou pular para o verso 20. Ezequiel capítulo 20, ali o verso 12, agora o verso 20. Então, o capítulo 20, do verso 12 e o verso 20 está respondendo. Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6 está respondendo. Apocalipse capítulo 7 está respondendo Apocalipse capítulo 9. Porque lá falou de sinal, 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 mas só em Ezequiel capítulo 20 está dizendo que sinal é esse. Eu vou ler de novo. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal. Então Deus tem um sinal entre mim e eles para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal, de selo, de marca, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual o sinal de Deus nesse versículo, no versículo 12 e no 20? O sábado. O sétimo mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o 11. O quarto mandamento, o sétimo dia, o sábado é o sinal, o selo entre Deus e o seu povo. Só mais um versículo, uma passagem. A gente vai aqui para Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. O verso 13 diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal, entre mim e vós nas vossas gerações. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O verso 17, capítulo 31 de Êxodo, ali o verso 13, agora vou pular para o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel, e hoje Deus tem um Israel espiritual, será um sinal. Só para o passado? Não, para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Então, qual o sinal entre Deus e o seu povo? O sétimo dia. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Deixe o seu joinha, inscreva-se nesse canal e nós estaremos postando mais outra parte. Depois a gente vai trazer uma segunda parte dentro desse assunto. Que Deus abençoe a todos.